Pode começar? Estamos aqui iniciando mais um WeCast. Hoje a gente vai falar sobre LGPD. LGPD. Isso. Eu não errei dessa vez. Dessa vez não. Uma lei que surgiu agora não, né? Que surgiu já em 2018, igual a gente estava já conversando. Nós, como agência, a gente tem milhares de dúvidas, muitas dúvidas de como é a implantação, de como é a parte jurídica disso. Então, hoje a gente trouxe aqui o Calil, Dr. Calil, advogado. Fala um pouco da sua formação, Calil, uma breve descrição aí da sua formação. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, Elias, pelo convite. Estou aqui do lado da minha colega Raifa. Bom, meu nome é Calil, sou advogado em Guarulhos, formado pela FIG em 96. Tenho um escritório aqui no centro de Guarulhos, na George Street. E eu trabalho no contencioso e assessoria para empresas desde então, desde 97. E estou aqui pronto para ajudar aí no que for possível. Bom, primeiro vamos corrigir, ó, é Lei 13.709 de 2018. Nossa. A lei que criou a LGPD. 3 anos já. 3 anos. A Lei de Proteção de Dados, ela já foi promulgada, aprovada em 2018. Um ano para se adaptarem às empresas, então até 2019. Aí prorrogaram mais uns 6 meses, porque o mercado reclamava muito, mas entrando em vigor mesmo, com punições, sanções, e agora é para valer, dia 1º de agosto, daqui 2 dias. Nossa, será que as empresas estão preparadas? Raifa, já que você já está falando, se apresenta um pouco para a galera. Meu nome é Raifa Bachur, sou formada em Economia, tenho especialização de só 4 MBAs, quem quiser ver tudo detalhado, entra lá no LinkedIn, Raifa Bachur. Mas a minha especialidade é gestão de projetos, gestão empresarial. Eu trabalho já com proteção de dados, apesar da lei ser 2018, mas eu trabalho desde 2004. Houve primeira ação em 2002, foi uma lei estadual do Alckmin, e que ele assinou já para as telecoms, na questão do pré-pago, cadastro obrigatório. Então, naquele momento era antifraude o foco, mas era dados. E aí vem crescendo, depois passou por várias etapas, questão da imagem, questão de uso na internet, mas agora é para todos os segmentos, todas as empresas. E hoje está bem, assim, eu vejo, eu como agência, eu estava até conversando com o Calil ontem, eu tenho várias dúvidas. A gente tem 2 dias para realmente tomar, na verdade não entrar a lei, que a lei já existe, mas a gente pode ser punido agora. Sim. E eu como agência, eu tenho dúvida, quais são essas punições? Como funciona a implantação disso? O que eu devo fazer como agência? Quais são os dados que eu não posso compartilhar? Então, eu tenho bastante dúvidas disso, eu tenho vários amigos agências também, de agências de publicidade, de e-commerce, que eles também têm essas dúvidas. Agora, recentemente, eu vi que a maioria dos sites, a gente desenvolve site, eu vi que eles estão colocando aqueles cookies. Isso. Mas eles não têm, muitos colocam só o cookies. Precisa ter algo informando, ou só precisa ter o botão lá, aceitar o cookies? Mas eu vou aceitar o quê? O que vocês vão fazer com os meus dados? Se eu colocar uns dados lá, isso daí que... Então, isso está todo mundo fazendo do jeito errado. Raros os sites que eu vi fazendo do jeito certo, então eu vou dizer assim, quando todo mundo é 95%. Dizer, olha, esse site usa cookies para uma melhor experiência, aceita sim ou não? Primeiro que você tem que aceitar, que senão você nem entra no site, que já fica aquela tarja. Fica aquela tarja no meio do site. Isso já está errado. Porque, na verdade, você tem que orientar o cliente. Uma das bases legais, assim, um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é o consentimento. É a coisa que é fundamental. E aí, assim, então eu preciso dizer para o meu cliente, posso fazer isso?
Você aceita? Você me dá autorização? Então, e não pode ser um consentimento mais ou menos. A lei usa uma palavra que fala assim, inequívoca. Eu aprendi agora, que eu não sou advogada. Mas Carinho. Já. Mas o inequívoco é, sem dúvida, ele consentiu, sem dúvida nenhuma, estava claro para ele o que ele estava permitindo. Então não é só. E a segunda base legal, que é um dos princípios também, é a finalidade. Então eu tenho que dizer, eu vou captar tais informações, tais dados e vou usar para esta finalidade. Então uso os cookies, esse site usa cookies para uma melhor navegação, para uma melhor experiência, tá tudo errado. Não tem uma palavra certa nessa frase. E obrigar ele a dizer sim, aceito, não, é punível isso. Então no caso... Só isso pode valer um print de tela e o fiscal chegar na tua porta e te dar uma multa. Ele não precisa nem entrar na tua empresa. E Calil, agora falou em multa. Calil, quais são as punições que isso aí pode acontecer se eu como agência, eu não entrar? Eu já estou no trâmite aí já de implantação, a gente tem mais de 200 sites aí que nós fizemos, a gente está colocando toda essa questão dos cookies, só que a gente não deixou obrigatório. Não a pode. gente não deixou obrigatório. E também a gente criou todas as páginas de privacidade, o que é a lei LGPD, a gente até criou nos próprios cookies lá, as pessoas se quiserem podem entrar e ver em todos os sites que a gente desenvolveu. Mas quais são as punições que a gente pode ter, se a gente não se enquadra? O Elias, basicamente, punição é pecuniária, é pagar valor. Basicamente é isso. Agora, eu acho que é mais importante, e até pelo alcance que tem esse podcast, que já está virando um sucesso, é explicar quem precisa se adequar à LGPD. Isso. Porque quando você começa a conversar, e eu estava trocando uma ideia com a Rafa, estava falando com você, aparentemente você pensa que é só grandes empresas, né? Agora hoje, por exemplo, abriu uma papelaria na frente do meu prédio que faz entregar pelo delivery. Ela teria que se adequar ao LGPD? Sem dúvida. Sim, porque ela colhe dados, né? Exatamente. Então, porque assim, eu lembro quando foi obrigatório o cinto de segurança, quer dizer, sempre foi obrigatório. Só que ninguém usava. Por quê? Porque a multa era muito baixa, porque era o guarda que aplicava, porque o pessoal dava dinheiro, enfim. Aí o Paulo Maluf era prefeito de São Paulo e deu uma multa altíssima para quem não usasse. Todo mundo reclamou da multa. Mas começaram a usar porque ia ter que pagar a multa. Quando dói no bolso, né? Quando dói no bolso. E era uma coisa importante. A gente vê, o cinto de segurança salva vidas. Sim. Né? E a LGPD também, ela tem uma função muito importante, porque hoje o seu dado, hoje ele é mais valioso do que muita coisa. Então as empresas pegam os nossos dados e elas extraem informações que a gente mesmo não tem certeza, a gente sabe. É verdade. Eu trabalho bastante com internet, tudo, existe várias ferramentas que só de você entrar no site, você não precisa deixar nenhum dado. Só você passar pelo site, eu já consigo saber quem é você. Eu já consigo saber tudo isso. A gente consegue, nós como agência a gente consegue. Só que até então a gente não avisava isso pro cliente. A gente nunca avisou. Agora a gente vai ter E agora? E agora, José? Eu pergunto, e agora? Agora eu vou ter que começar a avisar, eu vou ter que passar, até mesmo colocar o nome de uma ferramenta que eu utilizo para fazer esse tipo de captação. Eu preciso falar para ele que ele não precisa deixar nenhum dados, mas ele passou pelo meu site, eu vou estar utilizando para fazer remarketing para ele? Sim. O seu site como agência tem que ter um documento chamado Política e Termos de Uso, em que você vai colocar todas as regras do que você faz, como você faz, de que jeito você faz e como você vai usar. Essa é uma política pública. É como a sua empresa tem que ser vista pelo mercado. Então são as informações da sua empresa que o mercado precisa saber.
Então, todas as pessoas, todos os clientes, seja pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo. Qualquer um pode entrar no seu site e conhecer a sua política. Então, essa política tem que estar específica. A gente chama de política, ou termo de uso, mas as duas são dois documentos, que tem que ser a sua imagem documentada. É um compromisso seu com qualquer um que visitar teu site. E assim, você presta serviços como agência para vários clientes. Sim. A sua responsabilidade é duplicada. Isso mesmo, não Daqui é a só pouco- no nosso não. site, né? Na verdade, o nosso site, geralmente o site nosso aqui, que nós somos uma agência de publicidade, não de marketing digital. Marketing digital é apenas um core business, Sim. é apenas um serviço nosso. Então a gente não faz tanta captação, mas os nossos clientes já faz. Mas, Então ó, a gente assim, tem que pensar dos dois lados. Né? É assim, digamos o seguinte, quando eu falo marketing, publicidade, é um mercado inteiro de mídia, de comunicação, que Sim. usa imagem, informações, canais de internet, canais de rádio, de TV. É comunicação, é mídia, independente do canal, né? E dentro desse segmento tem áreas especialistas de tratamento, de trabalho. A gente não vai entrar na categoria profissional, né? O que eu quero falar é no abrangente. Quando você pode falar, minha especialidade é fazer só sites, ou só trabalho para o YouTube, ou só trabalhos para o Instagram, não adianta. A verdade é que você está usando imagem, você está usando voz, você está usando conhecimento, você está usando nome. Quanta coisa eu já falei de mim hoje, meu nome, meu LinkedIn, você já sabe que eu sou mulher. Conversando isso com o Calil também, né? Sobre isso, Então, não é só, às vezes... Não, você percebe que quem nem está vendo o vídeo, mas está ouvindo a minha voz, já sabe que eu sou mulher, eu já falei o meu LinkedIn, já falamos o meu nome, já falei minha especialização, formação acadêmica, onde a gente está, nós estamos em Guarulhos, no centro, e aí, tá fácil de me localizar. Você percebe? Sim, sim. Você entra no LinkedIn, você já sabe, eu já tenho essas informações só com a minha voz, que é um dado sensível meu, é a minha voz, é o meu conhecimento, já tá fácil de localizar. Mas uma dúvida que eu tenho, no LinkedIn, a gente deixa os nossos dados lá. Dados, Se eu pegar o telefone, por exemplo, dados públicos, dados cadastrais. e se eu pego lá, entro no seu LinkedIn, eu vou pegar o seu número de telefone para eu fazer um disparo de um e-mail marketing. Isso daí entraria porque eu fui lá e peguei Vamos lá. Cada coisa no seu nível de atuação, aí os seus limites, né? Primeiro eu vou te falar sobre as bases legais da lei. Depois, para você conseguir entender o uso dos dados, tá bom? Senão fica invertendo, não fica... fica meio... Fica confuso para quem está ouvindo a gente e não vai tirar sua dúvida. Quando a lei fala, você precisa do consentimento, ela exige algumas coisas. Ela exige o consentimento, quando eu vou captar dados de um cliente. Então, quem se aplica, quem deve seguir a lei de proteção de dados? Qualquer pessoa jurídica que tenha um cliente ou um funcionário. Pode ser uma grande empresa com 10 mil funcionários, como pode ser a papelaria da esquina que trabalha ela, a dona da papelaria, o marido e uma funcionária. Ela não teve um balcão, entrou um cliente. Ela faz delivery? Tem. Então tem que ter LGPD. Uma dentista trabalha sozinha, o consultório dela, pelaquela porta entra 50 clientes, ela só tem uma secretária. Precisa atender. Todo mundo. Um CNPJ, sendo um cliente ou um funcionário, precisa se adequar à legislação. Quais são as principais pilares dessa legislação? Precisa do consentimento. Como você, então, o consentimento, então assim, não pode deixar dúvidas que eu estou te pedindo autorização para usar os seus dados. Como eu vou usar, então é como eu vou armazenar, como eu vou tratar, como eu vou distribuir, e depois eu tenho que te dar o direito de dizer para mim, deleta que eu não quero mais. Que seria aquele aceite. Descredenciamento. E a distribuição, então assim, eu não posso, eu peguei seus dados, você deixou, e eu posso passar para todo mundo? Não pode. Eu preciso estar ciente e estar autorizando também. Então, isso são os mínimos
do tratamento do dado, tá? E uma dúvida que eu acho que é Que assim, dentro da lei tem 49 divisões. Eu tenho um básico geral, porque senão a gente ia passar o resto da vida aqui fazendo a aula, né? Uma dúvida que eu tenho, agora, eu acho que até o Calil, já tem, 2018 começou, e as pessoas já estão utilizando essa lei para estar sendo resguardadas, as pessoas físicas? Já estão assim, essa lei ela vão começar as sanções agora de 1º de agosto. Agora, desde março, ela está em vigor, normal, como uma lei qualquer, é que não tem a sanção. Agora, é importante, essa pergunta que você tinha feito para a AIFA, eu queria só complementar, que assim, quando você utiliza, então você perguntou, e se eu for no LinkedIn pegar o telefone da AIFA e mandar alguma coisa para ela? Bom, você pegou no LinkedIn, então você que é o responsável. O LinkedIn fez a parte dele. Agora, a gente nunca na minha visão, nenhuma lei vai conseguir impedir que uma pessoa faça uma coisa ilegal. É a mesma coisa, ele não pode matar, mas tem uma pessoa que mata o outro, então ele está errado. Não tem como impedir. Você pode colocar aquela porta giratória para não entrar com arma, mas o cara vai lá e ele mata com uma tampa de caneta. Então, o mau uso, a lei ela vai ter como sancionar, mas não vai ser do LinkedIn, porque você pegou lá. Então, a boa-fé, ela é muito relevante. Que antes a boa-fé não estava nas leis. Ela era um princípio. Agora ela está nos códigos. Já então, está levando em consideração. Assim, quando você faz alguma coisa, a gente já não poderia falar que você, olha, eu fiz, mas eu não sabia. Não era uma causa excludente da sua responsabilidade. Agora, a boa-fé, ela não só, você não pode alegar que não sabia, mas você tem que falar, olha, eu não sabia e eu entendia que era correto. Agora, você sabe que você, por exemplo, você que tem uma agência, você sabe que você pegar o telefone da AIFA, o meu, do Brandon, de quem você quiser ficar ligando, você sabe que é errado. Agora, por exemplo, se for a minha mãe, a sua mãe, tudo bem. Elas não sabem. Né? E ela também não vai ficar fazendo isso, a minha mãe não vai ficar ligando para um monte de gente. Sim. Ela vai ligar para quem ela quer falar. Por exemplo, o fato de eu colocar o meu telefone comercial no Facebook tem um motivo, porque eu já mudei de escritório 4 vezes. Eu tenho um processo de 98 ainda. E aí a pessoa, se eu mudei e ele não entrou mais em contato comigo, o telefone é o mesmo, só mudou o prefixo porque em Guarulhos mudou. Mas o cara vai conseguir achar, né? Fica mais fácil. Então, é uma coisa que eu quis, é como a Raiva falou, olha, você coloca o dado que você quer. Agora, quem vai fazer mau uso dele vai responder por isso. Exatamente isso. Mas o mau uso a gente está falando de PJ. Se eu como PJ for lá e pegar. Agora, se a pessoa física for lá, pode fazer o que quiser, que ela não vai sofrer nenhuma. Não, vai sofrer punição também. Boa fé. Boa fé. Não tem assim, Essa questão, hoje em dia, a gente vê no Mercado Livre. Você coloca lá mailing no Mercado Livre, a gente vê aquela lista enorme de pessoas vendendo aquele mailing. O Mercado Livre não teria que punir, ele também não poderia sofrer uma punição, porque ele tá autorizando as pessoas a vender o mailing, que hoje não pode vender. Não pode vender. A não ser, mas se eu colocar no meu aceite lá, colocar nos termos, eu vou vender esse, aí eu posso. Então, tem que explicar o que vai ser vendido, para quem, como, porque isso é distribuição. A lei põe regras, põe limites na distribuição da informação desse dado. Então vamos partir de como eu estava explicando, o que é dado e o que é informação. Aí vai ficar claro a questão do telefone, do endereço, que a gente muda de endereço, mas não pode perder contato com os nossos clientes. A nossa página no Facebook, que você tem o seu nome e seu telefone ali, é a visão de contato do profissional, ou seja, no LinkedIn. É uma página profissional, ninguém paquera no LinkedIn. O LinkedIn é para trabalho, é bem corporativo.
Então, quando eu ponho, eu estou com a intenção do quê? Divulgar o meu trabalho, a minha especialidade, certo? Então, o contato que eu espero de profissionais e empresas daquela área que querem um profissional com a minha especialização. Eu não espero receber cantado. Né? Mas acontece bastante. Mas se acontecer... eu vejo o pessoal postando lá no LinkedIn, acontece. A gente tem que ver o que está acontecendo. O bom senso, né? Aí vamos lá. Então, falamos de que é a questão de como a lei trata o dado. Aí você me perguntou, o telefone está divulgado lá. Então, entrou uma coisa diferente aí, que é um conceito, e pra gente que trabalha em tecnologia, é totalmente diferente. E agora com a lei fica mais claro ainda. Uma coisa é dado e outra coisa é informação. O que é o dado? Meu telefone está lá, uma informação. Eu peguei um telefone, está lá, de contato, está no LinkedIn. A ideia é profissional. Ele pôs o telefone dele no escritório, mudou de endereço para não perder contato com os clientes. Quando eu pego esses telefones todos, crio uma planilha, vamos imaginar uma coisa pequena, uma planilha de Excel com 20 telefones que eu peguei do LinkedIn, do Facebook e de alguns profissionais que eu fiz uma pesquisa lá, um mailing qualquer que eu peguei, e eu começo a modelar, começo a movimentar, fazer um jogo de encaixes dessas informações, desses dados todos. E aí eu faço um filtro. Planilhinha de Excel, estou falando 5 colunas, nome, telefone, se todos de Guarulhos, todos do centro. É isso que nós fazemos. Calma aí, você não está fazendo o que eu estou falando. Calma. Tá. Eu espero que você não esteja fazendo o que eu estou falando. Não, hoje a gente já não faz mais aí isso. Você pega lá 5 coluninhas, uma planilha de Excel, nome, todo mundo é de Guarulhos, todo mundo é do centro, uma faixa etária, um telefone, certo? Aí você começa a modelar, filtra só por nome, falta só por bairro, já filtramos, vai filtrar só em mulher. Você tem uma base com uma lista de 20 mulheres, 30 mulheres daquela faixa etária do centro de Guarulhos com o telefone delas. Quando você enxerga o que você vai fazer, entra o princípio da lei, a finalidade. O que eu estava falando da planilha de Excel, a lei chama de tratamento, tá? Estou voltando sempre na lei para te mostrar o nível de responsabilidade. Isso é interessante. Aí você filtrou lá e tirou aquelas mulheres da mesma faixa etária do centro de Guarulhos. Você percebe que nós temos alguma afinidade, a gente nem se conhece. O que você vai fazer com isso? Isso já virou informação. Porque você percebe que eu, mulher, morando no centro de Guarulhos, na faixa etária X, não é nada? Qualquer mulher pode ter Sim. isso. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Mas quando eu pus o meu telefone no LinkedIn ou no Facebook como dado de contato comercial, eu esperava que você usasse esse tratamento de dados, essa filtragem na planilha de Excel para vender um produto de lançamento para pele contra rugas? Não. Isso é finalidade. Eu não te dei essa autorização. Eu te dei a autorização no LinkedIn, meu número está divulgado com o meu consentimento, então o LinkedIn não é punido por isso, porque fui eu que preenchi, ele me deu o campo e não é campo obrigatório, eu posso deixar em branco. Eu posso ter a opção das pessoas entrarem em contato comigo só pelo chat do LinkedIn. Manda mensagem, eu respondo pela mensagem. Né? Eu divulguei o meu celular, foi uma iniciativa minha. Mas a minha ideia é que numa página profissional eu tenha contatos comerciais, corporativos. Você entrar lá e pesquisar várias mulheres naquela faixa etária, naquela região, para divulgar creme para shampoo, creme para ruga, uma caixa, sei lá, uma empresa nova que está abrindo na cidade, uma lojinha de lingerie, de bijuteria, você não está autorizado. Isso daí é finalidade. Voltando na lei, é mais um princípio da finalidade. Então eu não te dei esse consentimento, o tratamento foi indevido e a finalidade inadequada. Eu acho que também essa lei... gera punição. E também essa lei, agora entrando realmente, agora que eu vejo as empresas correndo atrás disso,
eu acho que vai ajudar a tirar muitas aventureiras do mercado, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham os nossos dados. Eu recebo e-mail, que eu não sei nem como eu deixei, como aquela empresa conseguiu. Eu recebo mensagem no WhatsApp, a gente não faz isso. Hoje em dia tem um aplicativo que se você passar perto de uma determinada região, eles conseguem captar, mandar mensagem para você. Sim. Faz tempo já que tem isso. E esses aplicativos, eu acho que vai diminuir bastante, porque vai tirar essas é claro. Elias, eu não acho isso daí, porque olha, picareta é picareta, em todo lugar. É. Então, assim, o cara que ele trabalha errado, você acha que ele vai ter medo de multa? Não vai, porque ele trabalha tudo errado. Eu acho que isso é bom pra quê? Pra que a gente tenha uma evolução como sociedade. Porque não dá mais pra, por exemplo, eu sou obrigado a ter um cadastro na OAB. Todo advogado inscrito tem que ter. Não só para ele ter lá os dados dele, que a OAB é o órgão que faz a seleção e o controle, como também ela faz a cobrança de valores. Então eu sou obrigado. Agora não é por causa disso, que é como a Raifa falou, que por eu ser advogado da faixa etária X tal, de eu ter filhos ou não ter filhos, que eu quero comprar uma passagem, que eu quero um cartão. É cartão, né? Que Amanda, você ganhou o limite. Fala assim, não quero limite. Limite eu vou me gastar, eu vou ter que pagar, eu não quero pagar, eu quero receber. Né? Então, é isso. É assim, a gente tá lá trabalhando, aí vem, você ganhou o limite do cartão do Banco Regional de Brasília. Eu falei, mas não quero o Banco Regional de Brasília. Ele cobra taxa, ele cobra tarifa. Eu quero o banco que não cobra nada. Eu não quero mais pagar tarifa para banco. Eu vou atrás do banco que eu quero, né? Aquele banco que não tem agência, que não tem fila, esse que eu quero. Não quero banco regional, não sei do que. E aí, é isso daí, assim, é pra gente melhorar, mas infelizmente, quem quer fazer as coisas contra a lei vai fazer. O que eu acho bom é que você é uma empresa que cumpre a lei, as grandes empresas, elas querem você. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho uma empresa constituída. Eu tenho um cliente, quando eu montei a minha primeira sociedade em 2001, porque um cliente falou pra mim, eu até te contrataria se você tivesse uma empresa. Em 2001, eu falei, poxa, é mesmo, vamos fazer uma empresa. Aí eu fui ver que eu ia pagar menos tributos como pessoa jurídica, como advogado pessoa jurídica. Eu constituí, foi a melhor coisa. Mas teve um monte de gente que não fez. E não quer dizer que o cara é melhor ou é pior, mas perante as empresas, um advogado que tem uma empresa, ele é melhor visto do que o que não tem. Sim. É a mesma coisa, você tem uma agência, você poderia trabalhar sem empresa, você não é obrigado a ter uma agência. Sim. Mas você tem uma estrutura, tem uma sede, e tem colaboradores, tem equipamentos, isso faz diferença. O cara vai falar, pô, contratei uma agência... Sim. Aí ele vai falar do lugar, olha, fica lá, fica na Renato Maia e tal. O cara já tem um peso. Tem uma segurança maior, né? Exatamente. Hoje, eu vejo que muitos clientes muitas pessoas procuram a gente, tá começando a procurar a gente em questão dessa lei. Elias, preciso se adequar porque até mesmo eu vejo nos outros sites um negocinho lá, eles falam meio assim, um negocinho lá de aceite. E eu explico pra eles que não é só colocar aquela aceite, é igual a Raifa tava falando, que não é só colocar aquela aceite, precisa colocar qual é a finalidade disso. A Raifa tinha comentado uma coisa comigo, uma empresa estrangeira que tem sede na Europa. Isso. Ela tem que se adequar à LGPD, ok, e tem que se adequar à lei vigente na Europa sobre esse assunto. Uma multinacional, por exemplo, ou uma brasileira que tem um escritório lá. Porque assim, qual a diferença? Existe uma lei na Europa, existe nos Estados Unidos, cada estado tem um, o Japão tem um, a Austrália tem outro. Mas na Europa vários países que estão dentro do mesmo, que seguem a mesma lei. É um bloco da União Europeia. Aí, só que no Brasil nós temos uma única lei que vale para o Brasil inteiro. O que acontece?
A lei brasileira, ela vale dentro do nosso território. Mas, se dados de brasileiros estiverem sendo mandados para fora, tem que respeitar a nossa lei. Agora, a União Europeia tem uma lei diferente, que diz o seguinte: qualquer empresa nossa que estiver fora do país continua seguindo nossa lei. Então, assim, qual que é a ideia? Se você é uma empresa americana e tem um escritório em São Paulo, vai seguir as duas leis, porque você tem um endereço brasileiro, então você tem que registrar essa lei, e tem um endereço, e você é filial de uma empresa europeia. As duas leis. A nossa lei, ela considerou, já entendendo que o nosso mercado tem muitas multinacionais, considerou como uma base, ela não é igual, ela é muito diferente, mas ela tem um princípio no texto de se referir e respeitar muito a GDPR, que é europeia. Então não é uma questão de conflito, é uma questão de respeitar, elas se completam. Mas a nossa lei tem diferença que cabem à nossa cultura. Então isso tem que ser considerado também. Agora, mas é só, olha lá, qual que é a que eu falei? A nossa lei, a lei europeia, eu vou falar de novo esse dado, que é super importante. A lei europeia fala em território. Se tiver uma empresa na Europa, com uma filial no Brasil, o Brasil não. O Brasil fala o dado, a informação brasileira. Gente, isso é uma coisa que é abrangente e a gente está acima da lei europeia. Eu enxergo isso. Não só eu, como muitas faculdades, como muitos profissionais da área. Nós estamos hoje trabalhando com nuvem, nenhuma nuvem brasileira que passa por aqui, gente. E quando chove não derrete. Entendeu? A nossa nuvem, quando os dados vão para a nuvem, não é nuvem de chuva. Ela não chove, não derrete. Nuvem é uma brincadeira que a gente faz para dizer que os dados estão armazenados numa área que a gente não vai lá mexer toda hora, entendeu? Mas assim, é uma forma de armazenamento. Só que esses locais, a nuvem é um provedor, é uma empresa, e ela não é brasileira. O que nós temos no Brasil é um mercado, são empresas multinacionais gigantes que compram no atacado uma nuvem inteira, um espaço mega gigante, e cortam isso e vendem no atacado. Aí vem uma empresa brasileira e compra um espaço de 1/3 da nuvem, 10% da nuvem, e vende para o varejo. E aí você vai guardar os seus dados lá, vai estar dando espaço usado. Então nós temos o grande atacadista, que é o dono da nuvem, que não é brasileiro. Nós temos centro de distribuição. Estou trazendo para o varejo para ficar claro para todo mundo. Um dono da nuvem que não é brasileiro. Aí nós temos um atacadista, um centro de distribuição que comprou um pedaço dessa nuvem e está vendendo para o varejo, para a pessoa física, para a lojinha, para o mercado, aquele espaço para guardar na nuvem. Aí você fala assim, quantas pessoas têm espaço na nuvem? Todo mundo. Todo mundo. Eu tenho dado guardado na nuvem como pessoa física. Você deve ter da agência e da pessoa física. Sim. Né? Então, assim, você tem que se adaptar. Hoje é isso daí. Porque você está mandando os dados brasileiros para fora do país, gente. O tratamento pode estar sendo feito lá. Isso daí que é o problema. Eu tenho negócios fora do Brasil. Na Alemanha. Território europeu. Tenho um negócio lá. E recentemente agora eu também eu trouxe aqui para o Brasil. Mas esses meus dados eu também faço manuseio lá fora. E se essa empresa, qual é o resguardo que eu tenho em relação a essa empresa? Se essa empresa pega os dados dos nossos clientes, é claro que a gente sabe, é uma empresa grande, uma empresa que eu acredito que não faça isso. Inclusive, a gente o site deles é tudo conforme a lei lá de fora, que eu também desenvolvo o site para lá para fora. Sim. E a gente também tem que colocar esses termos Sim. no site, mas eles que passam pra gente.
E se eles fazem isso daí com os dados dos nossos clientes? Como que eu vou provar? É um negócio meio assim... Nessa hora, a gente precisa desmistificar aquele carinha da segurança de informação que não é o garoto de TI correndo atrás do garotinho mascarado, sabe? É o hacker. Não é assim. Segurança da informação é uma profissão, é uma área, que tem 5 áreas de conhecimento que a gente pode atuar. E uma delas é o jurídico. E aí, então, como é que você vai ter certeza que aquela empresa não está te criando problemas com a lei brasileira? Porque você é parceiro de uma empresa na Alemanha. Você está nos 2 países, ela não. Como é que entra, então? Fala Aí ele tem que entra ele aí já entra com os dados contratuais. Esses contratos são bem difíceis, porque tem que se adequar, você tem que ler de lá da Alemanha, daqui do Brasil, você tem que se adequar. Pra gente ele é muito... E ele não pode ser uma coisa assim, tipo, pega na internet e só troca os seus dados. Porque vai mudar de segmento para segmento, de país para país, de atividade para atividade. O que você faz no Brasil, o que você faz na Alemanha, se você traz da Alemanha para o Brasil ou se você manda do Brasil para a Alemanha. Isso muda. Olha, em resumo, é muito trabalho. O que a Eva falou, contrate sempre um bom advogado. Então, você tem que ter um bom advogado para analisar os seus contratos. Isso é muito importante. Por exemplo, você já deve ter assinado os contratos. Eu imagino que você não contratou um advogado para ver. Você assinou, né? Tipo, você usou o Google Translator lá e pá, assinou. Sim. Porque assim, a nossa realidade normalmente ele vai contratar advogado depois que deu o problema. Essa é a realidade. Né? O mundo real, tudo bem. O ideal é fazer antes. A gente não se previne, né? Não se previne. Aí você precisa, o ideal é você ter um advogado, porque o contrato que você assinou, ele faz lei entre as partes. É claro, não pode ter aquela cláusula que é ilegal. Aquela cláusula que ela é abusiva. Mas o contrato faz lei entre as partes. Você assinou um contrato com a empresa, sim, é fácil. Se a empresa da Alemanha usou o dado do seu cliente do Brasil, vai ser fácil você descobrir, porque a empresa que usou é da Alemanha. Então você vai ter como. Agora, aonde que você vai processar ele? Se lá no seu contrato tá, olha, o fórum de eleição é Berlim. Cara, você vai ter que contratar um advogado lá em Berlim. Já começa separando os 1.500 euros só para você sentar na frente do cara. Aí já... Então, você poderia contratar que poderia ser um tribunal de mediação em outro país ou no Brasil, né, de preferência. Mas assim, você já estipula tudo. Por exemplo, essa questão da evolução... É muito relevante a gente participar, começar a entender, porque quando você faz isso, quando você começa a trabalhar com empresas multinacionais, primeiro, você recebe moeda forte. Segundo, você tem que se adequar, você vai ter que saber que o contrato você tem que ver ele antes, o pessoal que trabalha com você, e para os outros agentes do mercado, você vai ser visto de forma diferente, porque você é um cara que trabalha com uma outra expectativa. Mais ou menos assim, na minha opinião. E fazendo uma analogia grossa. Quando você paga uma primeira classe de um avião, você quer o super conforto. Você não quer pagar 50% a mais e sentar ali na janela, que você tem 30 centímetros a mais para você pôr a perna, porque a Gol fala que eu assento conforto. Não é assento conforto. É tudo econômico lá. É que ali não pôde espremer a poltrona, daí tem que ficar por causa da porta, não é por causa da gente. Né? Agora, você pagar a primeira classe, você quer o conforto. Então, quando o cara vai contratar uma empresa que presta serviços no exterior, ele sabe que é outro nível, que vai ser outro valor. Então... é uma coisa diferente. Você vai entregar também, você tem uma expectativa maior. Você tem os colaboradores, todo mundo já sabe. É outro nível. Então, você quer uma coisa melhor, você vai procurar. Eu quero ir daqui para a Alemanha tranquilo. Você vai de primeira classe.
Agora, não tô preocupado com o preço. Vai na econômica, você vai pagar menos da metade. Você vai chegar lá quebrado, mas tudo bem. Não tem problema. Eu vou só de econômica, mas é o cara que pode, que quer. Então, quando você começa a ir para esse outro nível, então, no meu caso, poxa, eu nunca tinha recebido honorários numa ação de valor alto. Fala assim, nossa, será que isso existe? Porque eu não sabia, eu achava que não existia. Pô, ação de valor alto, ele pega uma ação de milhões, assim, fala, pô, será que existe isso? Cara, existe. E aí quando você vai, você vê, o cara que quer um advogado desse tipo, ele não quer um advogado que vai ver, que vai estudar ali. Ele quer um cara que já sabe. Já saiba. Que é especialista. Então, por exemplo, você não vai fazer vários MBAs para você depois ficar, não, peraí. Você já sabe aonde está o problema. Está pronto para chamada oral, né? Exatamente, Sim. exatamente. É isso mesmo que eu penso. A gente tem que estar preparado para tudo. Se adequar nas leis. Por isso que eu acho que todas as empresas precisam ter um advogado respaldando nos contratos. Até mesmo na hora que a gente tem o costume de não ler contrato. Até esses cadastros que nós fazemos na internet, Facebook, Instagram. Alguém já leu? Eu já li, porque eu trabalho com isso. Mas eu entendi muitas coisas, eu entendi bastante coisa. Tem algumas coisas que eu não entendi, eu precisaria de um advogado. Mas eu não fiz isso, eu só li porque eu trabalho com isso e eu sei o que eles fazem, e eles fazem bastante coisa com os nossos dados. E ninguém lê, ninguém se atenta a esses detalhes. Eu acho que esses detalhes faz toda a diferença. Só que na LGPD, a própria lei fala que a validação do seu certificado de adequação, quando a gente vem fazer uma adequação, a gente vai olhar tudo que você faz, seus processos de negócio. É como você faz cada tarefa dentro da tua empresa. E a gente vai te dizer, olha, é dessa forma, isso está certo, isso está errado, e o meu aconselhamento é esse. A própria lei fala que esse trabalho é multidisciplinar. Ou seja, só tem validade aquele certificado assinado, aprovado por todos os especialistas que passaram aqui. Então, assim, os seus contratos com a Alemanha têm que ser revisados por um advogado. Calil, então... Amanhã no seu escritório. Amanhã no seu escritório, uma pilha deles. A Alemanha... Distribui assim. Alemanha, Austrália, Estados Unidos, a gente também tem... Distribuição. Tem, porque é complicado. Assim, então, a gente não tem muito aventureiro no mercado. Depois, mais pra frente, quero contar umas piadinhas das coisas absurdas que eu já vi. Mas aí tem um desrespeito a gente brincar que a legislação chegou e vamos ganhar dinheiro. Não é assim. É uma coisa séria, não é para amador, precisa de ter conhecimento, tem que ter uma especialização, tem que saber o que está fazendo e tem que ser profissional sério. Sim, isso daí que você está falando, até desculpa te cortar, que a gente precisa ser transparente e tudo. Agora, nós temos mais... eu tenho um outro negócio também, que é esse negócio na Alemanha, que é um servidor. Agora eu montei também um aqui no Brasil. Tem mais de 1000 sites. Sim. E sendo que desses 1000 sites, tem mais ou menos uns 300, 200 e poucos sites que nós fizemos. E eu vejo muitas empresas, eu não cobrei R$1 dos sites dos clientes nossos para a gente estar atualizando eles dentro dessa lei. Eu não cobrei R$1. Mas você fez a atualização do jeito certo? Fiz do jeito certo, porque eu pesquisei, eu li bastante, até mesmo na agência mesmo, eu fiz todo mundo ler, a gente leu as leis, embora, é claro, por isso mesmo, eu fiquei com várias dúvidas, por isso que eu falei assim, não, eu tenho que fazer esse podcast para tirar nossas dúvidas. Conversei com várias agências, surgiu várias dúvidas, detalhes, que eu sei, que eu acredito que eu posso estar achando que eu estou fazendo certo. Agora eu vou te perguntar outra coisa. Só não olhe e fala assim que eu vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu vou ficar... Porque a gente atualizou todos os sites. Nossa. Vou te contar uma coisa. Se entrar um fiscal aqui amanhã, você vai lá, eu li toda a lei, ele te perguntar, você falar, eu vi toda a lei, eu estudei, todo mundo leu, todo mundo aprendeu e a gente foi adaptando. Sabe o que ele vai dizer pra você? Que você fez na base da intuição.
Será que a tua intenção tá certa? Eu vou entregar, depois eu vou mandar pro Calil avaliar, né? Minha Então, intuição. assim, você já percebeu que aqui batendo papo a gente já te mostrou que os contratos estão falhos? Sim, Então a sua empresa não está mais adequada. Já tem um buraco aí. tenho 2 dias para me adequar. Mas, ô Elias, tem uma coisa importante ó, que você falou, e eu tinha conversado com a Rafa sobre isso, e eu achei até que era uma coisa, assim, estranha. Muitos colegas advogados estão se apresentando como responsáveis por adequar, olha, adeque a sua empresa à LGPD. Como se fosse apenas contrato, que é o que o advogado pode fazer. A LGPD, para você se adequar corretamente, tem que ter uma pessoa que entenda o que você faz, como você faz, para daí o advogado entrar. O advogado é uma parte, ele não é o maestro disso. O maestro é uma pessoa que conheça o seu negócio para ver como que você trabalha, o que você faz com informação, para onde que vai, como é que volta, se volta, se vai, para onde que fica indo, para que aquilo seja implantado, seja escrito, tenha um responsável, e o advogado ele vai fazer o contrato quando necessário. Já tá tudo. Então esse processo não é do dia para noite, né? Não é do dia para noite. Uma adequação. Não é do Google, né? Pesquisa lá no Google lá e pega e uma joga. Uma adequação séria. Uma adequação séria. Aí você fala, mas eu tenho. Muita gente me liga e fala, olha, eu só tenho 3 funcionários. Eu falei, mas eu não perguntei quantos funcionários você tem. Me interessa o que você faz. Eu trabalho sozinha, no meu escritório. Faz 3 meses eu não consegui me adequar inteira ainda falta mais um pedaço. Nossa, então... E eu sou especialista, no meu escritório eu trabalho sozinha. E eu vejo muitos, o Calil falou porque de advogados. Porque tem muitas coisas que pra fazer, entendeu? Eu mudei o endereço de e-mail, eu mudei onde eu guardava minhas coisas, eu mudei um monte de coisa, porque eu também posso receber a visita. O Calil falou de advogados que oferecem esse tipo de serviço tudo. Agora, eu até lembrei agora, recentemente agora, ligou um escritório de advocacia aqui, oferecendo 2 serviços pra gente se adequar à lei LGPD e também pra marca, no NPI, patentes, tá? marcas e patentes, só que a nossa marca já tá no NPI, registrada. Então a gente não teve esse problema, mas daí o Calil colocou isso, os advogados não estão, onde eles conseguiram os dados? Eles também estão trabalhando errado, né? Porque onde eles conseguiram meus dados para fazer isso? Não, de repente você pode conseguir pelo Google, você coloca lá agências, você vai marcando associação e vai comercial. E provavelmente ele também tem uma pessoa que faz uma RAI que faz a implantação, porque eles fazem o contrato. E daí precisa ter todo esse processo de adequação também dentro da empresa. A pessoa precisa entender, tá? O que vocês fazem? A gente lidar com os dados. Vamos separar por partes. Vamos lá. O advogado está errado em te ligar oferecendo trabalho? Não, porque é contato profissional. Se você liberou isso no teu site, no seu LinkedIn, como a gente falou, para contato comercial, ele está fazendo um contato comercial. É prospecção de comércio, de trabalho, de prestação de serviço. Então, tudo bem. Segundo, como escritório de advocacia, ele vai fazer análise dos contratos. Essa é a especialidade do jurídico. A parte de adequação, esse escritório de advogado deve ter uma parceria com alguém. Ou uma segunda empresa em que ele é sócio, alguma coisa assim, para estar prestando serviço. Porque a gestão empresarial, a adequação à lei, não é uma especialidade do advogado. Não é jurídico. Não é jurídico. Então, assim, esse estudo dos processos de negócio, que entrar aqui e ver como cada atividade é executada e fazer um deparo, uma comparação de como você faz, o que a lei diz, e te dar um relatório de aconselhamento, está dentro ou está fora, e aí eu coloco, é um relatório de auditoria que eu te entrego, uma auditoria de gestão, não uma auditoria contábil, que é completamente diferente. Uma auditoria de gestão, eu coloco todos os pontos, cada área da tua empresa, cada departamento da tua empresa que eu visitei, tudo que eu verifiquei, e aí eu vou te dizer como a lei diz
e um aconselhamento. E ali tem um nível de risco, se é baixo, se é alto, se é grave, se é urgente, está pegando fogo ou não, está dentro, está adequado, ou tem até um prazo, né? Então, isso é um relatório que é entregue. Esse relatório, o jurídico não faz. Quem faz é a pessoa que está fazendo todo o processo. Que faz, então, Exatamente. a pessoa não, o profissional de gestão empresarial que tenha uma ênfase em adequação a leis. Auditoria de gestão. Não isso é muito qualquer um. importante, né? Até mesmo, a gente estava falando até de formação antes, é muito importante essa questão da pessoa se especializar em algo. Exatamente. Que são assim, Isso é muito porque importante. não chega qualquer um e lê no Google o que é a lei e fala, não, eu tô craque, eu vou fazer. Não, foi bom você ler a lei, você ler, claro, fazer artigos, claro. fazer pesquisa, mas o que você fez foi um treinamento da sua equipe. Hoje, quando eles vão desenvolver a tarefa, eles estão conscientes e preocupados com essa responsabilidade. Mas a sua empresa pode não estar adequada, entendeu a diferença? Sei, entendi. Quando eu faço uma visita numa empresa, eu digo que nós temos 6 etapas que têm que ser rigorosamente seguidas. Uma, eu vou fazer uma análise dos contratos e eu vou indicar um advogado. Se você não tem um advogado, eu vou falar, ó, eu tenho uma parceria, uma indicação, eu não ganho nada com isso. Nem vou cobrar, não é uma questão de dinheiro, mas é uma questão assim, para assinar que a tua empresa está adequada, eu tenho que pedir para você mandar tais contratos para um advogado dar uma lida. Sim. Dar uma lida, dar uma crítica, fazer alterações e até muitas vezes conversar com seus fornecedores. Senão o seu trabalho não vai ser completo, E né? todos os contratos precisam ter um adendo, quer dizer, uma página que complete uma página que vai fazer parte desse contrato original, inicial, que te diga que está adequado à lei. Esse advogado vai assinar, como ele visitou esse contrato, entendeu? Ele revisitou, ele analisou, ele verificou. E da mesma forma que eu vou te entregar um relatório, ele vai te entregar também o contrato de prestação de serviços de tal coisa. Precisa fazer tal alteração. Vamos conversar com o fornecedor. Entendeu? Nossa, é bem complexo. Ô Elias, e só para deixar bem claro, quando você falou que o escritório te ligou, que isso a Raifa bem pontuou, não é ilegal. Agora, o que é ilegal? Todo dia o escritório te ligar. Você já falou que você não tem interesse. Aí, por que o cara te liga todo dia? E o pior é quando é automático ainda, né? Então, por exemplo, tem o doutor de todos em Guarulhos, todo dia esse cara me liga. Assim. Todo dia eu vou lá, doutor de todos. Liga pro advogado. Então, faltou, eu vou ter que parar para fazer um processo contra ele, porque, assim, você pode me ligar uma vez, né? Mas se eu não quero o teu serviço, por que você vai me ligar todo dia e ainda naquele horário? Então, isso é abuso, isso é ilegal. Você entendeu a diferença? Não entendi. É uma coisa tênue, mínima. Mas, agora assim, voltando àquela coisa, a gente falou que eu dou um treinamento, eu exijo no meu contrato de trabalho com as empresas, a ideia inicial, a primeira tarefa é uma reunião para explicar o que é a lei, as regras, os papéis, né? Tem muita coisa ainda para se falar. Papéis e responsabilidades, porque tem o cliente que é dono dessas informações, tem um operador que vai fazer o tratamento, tem o DPO, que é o encarregado de dados, que é um profissional que vai fazer uma mediação entre o cliente, se houver problemas entre o cliente, a empresa e o órgão fiscalizador, tem a própria empresa que é um órgão fiscalizador e tem o cliente que é dono dos dados, a pessoa física. São papéis e responsabilidades de pessoas que estão todas citadas dentro da lei. Mas o que a gente mais tem que se preocupar é, no caso de uma agência, e eu vou te dizer daqui a pouco dando um exemplo e explicando uma coisa absurda que aconteceu. No mercado. No mercado. Vamos falar do mercado. Vamos falar da O dentista. mercado tá chegando. Vamos falar da dentista. Tá todo mundo ansioso para me contar essa história, mas vamos lá. Quando você é o controlador, você é o dono da lojinha. E o operador, vamos colocar assim, que contratou uma agência para fazer alguma propaganda, para fazer um mail, uma mala direta, né? Alguma divulgação. Sim.
Aí ele pega a minha agenda, que estava tudo no papel, com o nome e telefone dos meus clientes, e eu sei dizer se ela compra sempre alguma coisa comigo, que algumas eu não sei dizer. Você pôs tudo na planilha de Excel e começou a fazer as formatações lá, aqueles filtros que eu falei, que a gente chama de modelagem de dados. Mas lá no dia a dia é mexer com o filtro e tentar fazer de uma forma que isso tenha alguma informação e que vá ganhar algum resultado mercantil, algum resultado comercial. Certo? Certo. Essa é a função do papel de uma agência de marketing de publicidade. Você tem que trazer retorno para o cliente, senão o que vale a pena só para pôr uma placa lá em luminoso piscando não é marketing. Né? Marketing é dinheiro, não é não? Sim, marketing é conversão. Então, é como tem que fazer. Tem que fazer ter esse retorno. Agora, você nesse momento, você é o operador. E ele é dono da lojinha, ele é o controlador. Mas, se você pega os meus dados e começa a manipular e usar e terceirizar para uma pessoa fazer, ou seja, o teu funcionário aqui dentro não é CLT terceirizado, você se torna controlador também. Então, a obrigação é solidária. A responsabilidade é solidária. Você responde junto com a lojinha num processo de punição. Por isso que o advogado tem que estar presente nesse contrato. Entre você e o seu cliente, você não precisa ir até a Alemanha agora não, estou falando das lojinhas da esquina, da papelaria, da lojinha de Maria ali da esquina, do João. E pior, o advogado tem que estar presente, não só a Raifa quando vai fazer todo esse trâmite dos estudos das atividades aqui dentro, que é a gestão empresarial, a auditoria de gestão, mas o advogado tem que estar presente para a leitura do seu contrato com a lojinha, que é um site, e com você, com o seu funcionário que é prestador de serviço PJ. Ou com aquele garoto que vai fazer em casa que nem é só ele é freelancer. Pior ainda. Não tem nenhum documento, não tem nenhum nada. documento. Você mandou para ele de uma forma informal. Não, é um garoto esperto, os trabalhos dele são maravilhosos. A Globo tem que descobrir ele. Não, agora vamos pedir para a Band descobrir ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cara é gênio. Só que ele não trabalha em casa, ele quer trabalhar de bermuda, de chinelo. Esses caras são folgados, mas o menino trabalha. Não é assim? Sim. Aí você mandou pra casa dele. Você tem contrato com esse garoto? Ele é freelance. Ele ganha por trabalho. Ele não tira a bermuda, ele não vem nem aqui. Você que tem que levar lá. Então a gente... Isso é informal. Você não tem nenhum documento. Quando você pegou os meus dados para fazer aquela propaganda, eu tinha aquele marketing, eu tinha um contrato conversado com você, uma palavra, uma proposta comercial. A proposta comercial, se não é um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, até onde ela te protege? A proposta comercial diz o que quem vai fazer com quem são as duas, o comprador e o fornecedor, e a tarefa desenvolvida e o valor e como vai ser pago. Isso é proposta comercial. Agora, os contratos não, os contratos têm outras regras, têm mais validade. Então, você teria que ter o contrato com a lojinha, que é o site, e com aquele funcionário, que seja PJ que trabalha aqui dentro, ou aquele rapaz informal que faz freelance que trabalha no quarto da casa dele. Hoje não, já desde sempre. Dados é dinheiro. Nossa. É muito dinheiro. Não. Eu digo assim. Não, deixa eu corrigir tua frase. Dados não é dinheiro. A informação que você trabalha com esses dados, isso é dinheiro. Sim. Então, o novo petróleo é a informação. É a informação, sim. Então, o novo petróleo é a expertise de você saber manipular os dados, modelar os dados, para encontrar uma forma de transformar isso num resultado mercantil. Sim. Eu tenho Isso é o novo petróleo. A gente tem um cliente que já é cliente nosso, já tem quase uns 8 anos. Eles têm já está se adequado, tudo dentro da lei. Ele da LGPD, inclusive ele, se eu não me engano, foi o primeiro cliente que a gente adequou ele em 2000, no começo da pandemia, o ano passado. Ele tem mais de 70 mil informações
dentro do site dele. A gente trabalha muito esse conteúdo, só que os clientes não têm noção o quanto essa informação é importante na questão financeira mesmo. Porque metade da conversão a gente faz através daquela informação. Mas é aquele negócio, não é dados, a gente tem uma informação que a gente trabalha essa informação. É assim, a informação é o trabalho, é o resultado daquele trabalho, da modelagem. Você saber que tem uma mulher com 50 anos, de 40 a 50 anos, que mora no centro de Guarulhos, não dá nada. Mas quando você fala, eu posso oferecer para as mulheres que moram no centro de Guarulhos, na faixa etária tal, e filtrar e pegar só esse pedaço, aí já se torna uma informação. ela pode ser seu cliente, ela pode ser compradora do teu produto, ela pode ter interesse num perfume, num negócio de rugas, na lingerie nova, entendeu? Sim. Agora, concorda que se você... aonde está a expertise disso? Se você pegar um creme para rugas e filtrar na sua planilha de Excel, que a gente falou brincando, que eu sei que não é, mas eu quis dar uma modelagem, uma ideia muito didática, para crianças de 5 a 8 anos, mulheres que moram... Adiantou? Essas crianças não estão nem aí pro crime de rugas ainda. Então você não fez um trabalho, você não transformou aquilo numa informação que tenha um resultado. Isso é expertise, isso é informação. O Facebook, se eu não me engano, em 2016, o Facebook a gente fazia campanha até com os dados de... A gente queria fazer uma campanha com uma pessoa interessada em lingerie, mulher de 18 a 25 anos, pessoa interessada em lingerie, que ganha na faixa entre R$1.000 a R$10.000. Antes a gente conseguia até filtrar valores dentro do Facebook, mas teve uma ação lá que o Facebook tirou isso, que é uma integração que eles tinham com o Serasa, todo, e esses dados o Facebook falou que a gente não podia mais trabalhar, tirou. Isso eu achei muito, pra gente era bom. Claro. Pra gente era excelente. Você acerta mais o alvo. Era mais certeiro. Agora para as pessoas, eu acho que isso é uma invasão tão grande. Como a pessoa vai saber quanto que eu ganho? Então, é assim, a gente diz pros outros quanto a gente ganha, né? Você diz pra Receita quanto você ganha todo ano. Então você tá dizendo, você vai no banco, olha, eu quero comprar um apartamento financiado. Você vai dizer, quero comprar um carro financiado, quero um cartão. O banco te dá 500 reais, você fala, ai que pouco, quero um limite maior. Aí o banco fala, tudo bem, me fala quanto você ganha. Eu te dou o crédito, mas me fala quanto você ganha. Você não quer o meu crédito? Eu quero saber quanto você ganha. Você comprova? Comprovo. Então é a gente que dá. Agora, é engraçado. Um tempo atrás, eu estava conversando com uma colega, ela é até advogada também. Ela falou assim, nossa, eu gosto tanto de comprar no Instagram. O Instagram ele só mostra o que eu adoro. A minha filha também, uma das minhas filhas também, ela adora comprar no Instagram, porque só mostra o que ela gosta. Então, muita gente gosta disso. É mais ou menos assim. Quando você vê aquelas lojinhas que vende souvenir perto de uma atração turística. Você fala, ai, que coisa brega, não sei o quê. Mas tem muita gente que adora. Então, isso existe porque a maioria gosta. Agora, o que eu acho interessante é que agora você tem a possibilidade legal de falar, olha, o que você faz com o meu dado? Eu quero saber para onde você já mandou o meu dado, para quem você já vendeu, para quem você já compartilhou, porque o dado é meu, que antes você não podia fazer isso. Então eu tenho que falar para a pessoa para onde eu tô, não, que eu tô fazendo, para onde eu tô mandando. Você tem que ter, por isso que o processo, por isso que o técnico, ele vai ver o que você faz, como você faz e depois que você faz, o que acontece, né? Por exemplo, eu sou obrigado a guardar arquivos por 5 anos. Passou 5 anos, não sou mais obrigado. Então posso pegar e tacar fogo numa pasta e acabou. Depois de 5 anos, não. Depois de 5 anos eu posso, né? Agora antes, não. Antes eu sou obrigado a guardar os dados. Os processos, as petições que eu fiz, contratos e tal. Então,
eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Então tem um prazo que você tem que guardar, tem para quem você vendeu, se você vendeu, por exemplo, hoje em dia, até saiu uma polêmica recentemente, eu acho que é a Drogasil, que falou que para você poder, por exemplo, eu sou um cliente do Drogasil que tem desconto, né? Só que aí eu fui lá na farmácia e uma colega advogada tinha mencionado comigo, eu não tinha nem percebido. Falou assim, a gente tem que se adequar a essa lei nova aí, você pode colocar a sua digital? Eu falei, tudo bem, coloquei a digital. Aí depois ela estava me comentando que a digital é captada, e aí isso tem um interesse comercial, porque é compartilhada a informação da minha digital com uma outra empresa, e isso depois é feito um tratamento de dados e tudo, que para eles oferecerem um produto que tem mais... que eu tenho probabilidade de ter interesse. É assim, existe uma startup, eu não posso falar nomes, tá? Não posso falar. Dependendo. Não posso ainda. Existe uma startup que está em desenvolvimento, que já tá no mercado, e ela tem como sócios um banco, uma rede de farmácia, um mercado, um atacadista. Tem tudo... E quando você põe a digital, ela liga a sua digital da farmácia com a digital do banco, e aí eles sabem todas as suas informações. Hoje, as redes sociais conhecem melhor a gente do que nós mesmos. E aí, assim... Eles sabem o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. Então, e aí o que acontece? Eles conseguem se antecipar à sua vontade. Porque a sua rotina de compra no mercado e você paga com cartão, a sua digital com seu movimento bancário, com sua frequência de farmácia. Então, até que ponto é justo eu fornecer a minha digital e ser contratado ou não por uma empresa, passando num processo seletivo, porque eles conseguem acessar um sistema que vai dizer se eu tenho diabetes, pressão alta ou se eu sou chocolatra. É justo? A empresa precisa saber se eu sou chocolatra ou não para me contratar? Não. Não, ela tem que saber se para a tarefa que eu vou executar eu tenho formação acadêmica compatível. Só que eles hoje conseguem isso. E trocar isso por programa de pontos. É justo isso? Não. O quanto é justo tudo isso? Tem até algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu contar a história do mercado, que o povo já está Deixa eu só fazendo perguntar banner aqui já. Eu acho que é essa pergunta pro Calil. Vamos lá. Se eu tenho se eu desenvolvi o site da empresa e de um cliente, e esse cliente já desenvolvi antes da lei, hoje ele não se adequou à LGPD, quem é o culpado por isso? É o próprio cliente ou somos nós que desenvolvemos o site? Você fez um site para um cliente. Isso, e o site... Por exemplo, você fez em 2018. E esse site não está adequado na lei LGPD. E se ele sofre alguma ação, quem é responsável? Então, no seu contrato, você ficou responsável quando você assinou um contrato com ele, que você ia desenvolver o site. Sim. E aí você assinou que você ia desenvolver o site e qualquer outro problema você ia resolver? Atualizações? Não, atualização separada. Então isso já não entraria para a agência, entraria pro cliente. É assim, a responsabilidade não é da agência do site estar adequado ou desatualizado. Mas você, como desenvolvedor do site, seria interessante para você se preservar, mandar um e-mail para o seu cliente dizendo, olha, existe uma nova lei, chama Lei de Proteção de Dados, o seu site não está adequado, vamos fazer. Isso daí é uma oportunidade comercial. Isso. Mas legalmente você não tem essa obrigação. Mas eu sou contratado hoje para desenvolver o site, então eu não tenho obrigação de estar colocando
Hoje é. Hoje é obrigação como Se agência. você Hoje foi é. contratado depois de 2018, Então, quando a eu lei sou- foi... Depois de março É, desse ano, você já é obrigado. Porque a lei, ela é assim, em Interessante agosto isso. entra a sanção, mas ela já está em vigor, essa lei. Então, os sites que eu desenvolvi do ano de 2018 para cá, eu sou Não, obrigado... 2018 não, de 2021 você tem. Dia 1º de agosto Não, agora. não, de março. De março. É, porque a vigência da lei, a sanção, é que tem essa confusão da sanção. É isso, é bem... Mas bem- é assim, agora você tem, por exemplo, o que a AIFA falou é legal porque assim, é uma oportunidade, você ligar para o comercial, cliente, né? Mas assim, isso é comum com o advogado, o cara tem uma causa comigo, eu tô fazendo uma ação trabalhista para ele, aí o cara liga, o meu filho, ele separou da mulher, ele tem que pagar pensão? Não tem nada a ver. Ou ele arruma um outro emprego. Olha, eu tô aqui no outro emprego, o cara ele não me paga hora extra. Eu tô fazendo uma ação que ele me contratou. Agora, a outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você fez o site, o que você precisa é ter um bom contrato, porque é claro, você não ia fazer um site para ele e ficar atualizando indefinidamente. Porque você precisa de recursos para atualizar. Sim. Né? Você tem que ter gente, tem que ter equipamento, tem que pagar internet, luz. Então não dá pra você atualizar pro cara ad eterno se ele te pagou uma única vez. Não existe almoço grátis, né? Todo mundo tem que entender. E todo mundo sabe disso, né? Ninguém é bobo. Só que aí o cara joga esse verde. Finge de desentendido, né? Finge entendido. Agora, é importante você sempre ter a sua parte legal, porque se a pessoa reclamar, você fala, olha, excelência, eu fiz um site mesmo, tá lá, só que ele me pagou, eu fiz e tá lá. Agora, eu não sou obrigado a ficar atualizando. Mas eu sou obrigado a ter um advogado para verificar até mesmo esses termos de privacidade, esses termos que a gente coloca no site. Então, do obrigado você não é. Agora, se ficar mal feito, você que vai responder. Mas então, isso daí que... Então, teoricamente, eu É que teria nem a Eva falou aqui, o processo. Como que é o processo? O processo aqui eu li a lei e tal. Beleza, você fez. Agora, e se isso não é o suficiente? Você vai descobrir depois. Pois é, muito importante, porque... Porque assim, você não fez adequação. O que você fez foi dar um treinamento para a tua equipe. Hoje vocês conhecem a lei, sabem que ela existe, entenderam o que está escrito. Quer dizer, vocês acreditam que entenderam. Que é bem confuso. Vocês podem ter pego um e-book na internet, vocês podem ter baixado a própria lei. Mas você leu os 48 artigos e entendeu tudo? Não, só Porque eu vou dizer pra você, especialista, estudando isso há muito tempo, teve alguns artigos que eu fui procurar um advogado me traduzir isso aqui, que tá em latim. Não, tem umas coisas muito complexas que eu peguei e falei assim, não, isso aqui eu vou pular porque eu não tô entendendo nada. Então, o que vocês fizeram foi ter uma iniciativa de buscar conhecimento, interesse e dar um treinamento para sua equipe. Se vocês fizeram certo ou errado todos esses sites, você vai descobrir depois. Porque dizer que a sua empresa está adequada, você não pode dizer. Cadê o certificado cadê o certificado assinado por um especialista? Olha, mal comparando, é o cara que ele tem uma casa para alugar e aí, ao invés de ele contratar um advogado para fazer o contrato, não, ele procura na internet. Antes ele ia na banca. Ele pegava o contrato de banca, era melhor do que na internet. Vamos pontuar. Aí ele vai no Google, contrato de locação, ele coloca lá e aluga. Beleza. Quando o inquilino não paga, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na justiça. Aí ele vai no juizado especial. A justiça vai falar, isso aqui não pode. Mas está no contrato, mas é ilegal. Aí se ele for procurar um advogado, se ele for falar, mas quem fez esse contrato? Ah, fui eu que fiz. E por que o senhor fez isso? O senhor é advogado? Porque você estuda para você tentar entender. Você já não entende estudando. Imagina o cara que pegou o contrato na internet, vai lá e troca os nomes e acha que tá certo. É isso daí, meu. Ó um novo serviço aí surgindo. Porque a gente já desenvolveu mais de 300 sites.
E muitos sites, a maioria dos sites, a gente já colocou. E as pessoas não sabem disso, eles vão ficar gratos de você entrar em contato e falar, olha, você sabia, você precisa se adequar e tal. Eu tenho uma oportunidade pra você. Eu tenho uma oportunidade pra você e não, tudo. que eu não tá no meu contrato, senão eles vão Ô acionar. Elias, e isso é a mesma coisa de eu querer fazer a divulgação do meu negócio. Poxa, eu mal entendo de direito, eu mal sei fazer os processos. Eu vou querer chegar em alguém, por exemplo, agora advogado pode fazer link patrocinado. Beleza, como é que faz isso? É só pagar? É isso? Ele pode Talvez não seja. Na verdade, sempre pode, mas Não, agora pode ter tem a OAB várias. permite. Permite agora? Agora, Isso é interessante. foi recente. Mas aí assim, link não é post, né? Post. Post pra É post, patrocinar. não é link, porque aí as palavras já são. Agora, o que eu sei para fazer um post patrocinado? Então você é um expert, você vive disso. É que nem a Eva falou, ó, você é o retorno. Então se você ficar fazendo esse serviço e não dar retorno para os seus clientes, o cara vai falar, não quero mais. Pegando esse gancho aí, exatamente isso. Tem uma dentista que me ligou, eu tenho reunião marcada com ela sexta-feira. Não é brincadeira, é verdade. Isso é verdade. Fato verídico. Foi uma equipe lá vender LGPD para ela. Eles estão vendendo a LGPD, entendeu? A lei inteira. Os 48, velho. Eles fizeram um pacote de uma caixinha, eles vão entregar a lei para ela. Né? Porque tá vendendo LGPD, eu falei, bom, deve ser bom fazer comprar amostra, que se for bom eu compro também. Mas eu achei engraçado. Ela falou, eles vieram aqui me vender LGPD. Eu falei, a caixinha toda vai embaladinho, vai bonitinho, porque LGPD não é caixa. Não é prateleira. Quando a gente fala adequação, é empresa, indivíduo é indivíduo. Né? Indivíduo assim, cada empresa. Então não é uma coisa de prateleira que você dá aperta o CD, copia, avançar, tá instalado. Não é isso não. Quem está vendendo caixinha de LGPD vai ser preso. Entendeu? Porque está vendendo uma coisa que não está entregando. Primeiro, mas foram lá, a mulher entendeu que era uma lei, vai entrar em vigor, 2% de multa do faturamento dela. A mulher fica apavorada, né? Uma dentista, trabalha sozinha. Depois que ela teve nenê, o consultório na frente, parou de trabalhar num consultório grande, montou o consultório na frente da casa dela e na entrada lateral, nos fundos, é a casa dela. O consultório não tem acesso para a casa. Né? Tá bom, para ela poder ficar perto da casa, da bebê e continuar trabalhando. Foi um esquema que ela montou. Mas ela tem um consultório, é uma única dentista, ela só tem uma recepcionista. Acabou. Ela ficou assustada, 2% do meu faturamento, isso é uma multa grande. Recebeu os caras lá. Sabe o que eles falaram pra ela? E esses caras, se eu encontrar, eu vou denunciar, porque eles estão usando, que fizeram um curso, que eu fiz também, só que eu não aprendi isso no meu curso. Eu aprendi outra coisa. Não pode me queimar assim. Aí foram lá e falaram pra ela, tem que trocar o luminoso. Tem gente querendo vender luminoso por causa da LGPD, gente. É absurdo. Luminoso. Na frente da casa dela, a plaquinha dela lá. Tá escrito. Ela tirou a placa, ela tirou no WhatsApp, mostrou, mandou pra mim. Tá apavorada. Como que essa mulher chegou em mim? Foram lá e falaram pra ela que ela tinha que trocar o luminoso porque não tá na LGPD. Nossa. Que ela pode tomar uma multa de 2%. É os absurdos que a gente tem visto no mercado. E aí, ela ligou na contabilidade, desesperada. Como assim? Tem uma lei, eu tenho que tirar meu luminoso? O que eu faço? Pago a luz? O que eu faço? Tiro o luminoso? O que eu faço? Sumo daqui, deixaram a mulher apavorada. Ela tem até o dia 1º de agosto para trocar o luminoso. Eles falaram, não é bem assim. Deixa a gente mandar uma especialista conversar com você. Aí a contabilidade, que eu estou fazendo trabalho lá, me indicaram, ela ligou pra mim. Olha, assim, estão vendendo LGPD pra mim. Falei, primeiro que LGPD não é caixinha, não vão te entregar. Segundo, o seu luminoso, tira uma foto, manda pra mim. Vou fazer gratuito só pra entender a piada, né? Não, tem que entender o que tá acontecendo. Gente, não tem nada no luminoso dela, tem 3 frases. O nome dela, cirurgião dentista, o CRO certinho e um telefone de contato, só isso.
É uma luzinha lá à noite só, não tem nada. Preciso trocar o luminoso? Eu falei, lógico que não. Mas é dado sensível? É, mas você está usando com a finalidade que você é formado em odonto mesmo? Primeira pergunta. Tem o diploma? Você tem o diploma? Se você não tiver, Você não é a polícia. Cara, é um caso de polícia, entendeu? Você aprendeu aonde arrancar dente? Numa faculdade? Você tem o diploma, é certinho? Ou você fez É no o Google? boticão ainda. Entendeu? Ou foi no Google? É. Ela falou assim, não brinca que a coisa é séria. Eu falei, lógico que é sério. Eu estudei 10 anos, você acha que eu não sei que é sério? Ela falou, não, eu fiz odonto, tá aqui, eu tenho certificado, tenho o diploma, tenho foto da formatura, então faz só isso. Pega o seu É a diploma. foto aqui, eu sou formado. Pega seu diploma, põe na quadro, na parede com a fotinha do diploma, pronto, só isso. Ela falou, não, mas isso já tá. Eu falei, então pronto, amor, você já tá. E isso você não tá fora. Agora, se você quiser que eu te visite pra gente adequar a empresa na LGPD, é outra história. Mas esses caras aí é tudo pilantra, não deixa mais tocar sua campainha não, chama a polícia quando eles voltarem. Então assim, tem gente vendendo luminoso por causa da LGPD. Infelizmente Daqui é aquela... entendeu? A cor da lingerie vai ter que trocar, entendeu? É algumas coisas absurdas que a gente tá vendo. Conta do mercado. Essa do mercado aí tá todo mundo querendo. Essa do mercado foi assim, gente. É um cliente que eu fiz no início do ano passado. E é uma empresa gigante. Eu também não vou citar nomes porque eu não pedi autorização. Mas é sério, é verídico. A dentista é verídica, a do mercado é verídico. A única coisa que eu vou dizer é que é um açúcar. Só. Não sai da minha boca, Açúcar, deixa eu ver. não, tem 50 marcas, nem vem. Nem vem me deixar aterrorizada. 50 marcas aí. Então ninguém vai conseguir acessar, adivinhar quem é o fabricante. Eu fui fazer, comecei, é uma grande empresa, então é um grupo grande que está desenvolvendo. Eu fiz uma parte só, que é de análise das atividades, o estudo do processo de negócio, que é a primeira etapa. Dali saiu para os advogados uma tarefa, para tecnologia outra tarefa e para segurança da informação outras tarefas. Todas começaram comigo, depois a gente dispara. Bom, a gerente de marketing, fiz uma entrevista com ela tem uma equipe de 4, 5 pessoas e ela me contou o seguinte. No primeiro eu fiz todo o trabalho. Um dia antes de voltar, terminar o meu serviço, daqui a pouco estou passando o bastão para as outras pessoas da equipe. Ela me chamou para tomar um café, me levou para um lugar reservado, não queria que fosse na sala dela, me levou para o café, assim, da empresa mesmo. Preciso te perguntar uma coisa, o que eu faço? É LGPD, não é LGPD? Gente, não tem, compre um tal produto no mercado de tal marca e ganha o cupom? Sim. Né? Aí aquele cupom, antes você preenchia, eu jogava numa urna, aquilo tinha que ser tudo digitado. Agora não, você entra no site, se faz o cadastro, põe o número do cupom, você tem chance de ser sorteada pelo número do cupom, certo? Certo. Tá todo mundo fazendo isso. Não é só mercado, todo mundo fazendo. Loja de calçados, só farmácia que é proibido, né? Mas as outras, todos os segmentos estão fazendo e tem empresas especialistas só nesse tipo de campanha. Sim. Então, o funcionário dela estava solteiro, depois de um monte de tempo, de um relacionamento gigante, ficou solteiro, muito tempo, né, de relacionamento, de repente ficou solteiro. Ele falou, bom, tem aqui uma tabela com um monte de... Quem é que vai no mercado? A maioria é mulherada. Sim. Homem só vai comprar cerveja e fralda, né? No meu caso já é diferente. No caso sou eu que vou. Minha noiva também sou eu que gosto do mercado. Todo Não, dia fala a verdade, você leva ela. Ela é que faz as compras. Ela que decide. Fala a verdade, você que usa o seu cartão e o marca. carro, mas ela que escolhe, a gente sabe disso. Aí, não fica enganando, né? Quer dizer que é solidário. Não engana. Aí tá. Aí vamos lá. Foi lá, tem toda aquela campanha dos cupons, né? Comprou aquela marca, ganhou os cupons e preencheu lá. O garoto não pegou? Filtrou por CEP. Tratou. Começou o tratamento. Até o cupom. Aí era dados, mas ele começou a gerar as informações. Então, na hora que ele pôs o cupom ao cadastro, até aí é dado.
Aí depois ele começou a filtrar, então virou informação, certo? Aí gerou informação. Ele começou a filtrar. CEP perto da localidade dele. Mulheres de faixa etária de tal. Ele escolheu faixa etária, ele escolheu CEP, só mulheres. Aí ele escolheu mais algumas outras informações. Solteira. Nossa, ele não fez isso. Fez. Solteira, faixa etária, tal CEP, mulher, né? E filtrou. Ele quis dar um match. É. E começou a pegar o telefone e mandar um oi pra cada uma. Nossa, pelo WhatsApp lá mandando. Nossa. Então, mas tem uma que tem um namorado já assim, digamos, algum tempo, uma relação estável, correta, mas não está casada no civil. E daí não colocou. Ela colocou como solteira. Sim. Mas ela tem uma pessoa efetivamente num compromisso, Sim. digamos assim, né? E o que? Ele. O cara ficou rodeando, quer saber quem é. Ele passou a responder, porque é extremamente ciumento. E passou a usar o celular dela para responder. Ela não respondeu nenhuma mensagem. Todas as mensagens foram trocadas. Ele jogou a isca. Com o namorado dela. Porque ela fala, eu juro pra você que eu não sei quem é. E ele começou a trocar com o rapaz, até o dia que ele marcou com o menino. Nossa. Aí na hora que pegou ele pela gravata, 3 metros de altura, que onde você conseguiu o telefone da minha namorada? Aí ele Minha entregou namorada. tudo. Não, peraí, não me mata. É assim, onde você trabalha, começou a seguir o cara, descobriu que ele trabalhava nesse lugar. Ela falou, pode ter participado de alguma coisa, de algum jeito, ele conseguiu ligar as informações, ameaçou o cara de morte, não foi na empresa. Nossa. Aí deram umas caixas básicas lá de cesta básica pra ele, bateram um papo, a empresa usou de boa fé, a gente não tem culpa. Tá aqui, foi dado treinamento, ele não é um cara moleque, ele não é estagiário, entendeu? Não acabou de sair do primário. É um cara formado, tá aqui com a gente há um tempão. Só que... Tava solteiro. Tava solteiro. Tava carente, ele tava Ele não carente. tinha nenhum defeito, menino, ele só tava solteiro, entendeu? E eu nem vou dizer se era com a faixa etária dele, assim, porque tá todo mundo no risco, entendeu? E aí, teve que fazer o que? A empresa deu lá uns presentinhos pra ele, uns brindes. E mandou o Pra funcionário amansar. embora. O funcionário disse que vai receber advertência, vai receber uma bronca, mandaram o cara de férias e a gente vai ver o que faz com você, some daqui. Desaparece, sai da cidade, do bairro, porque a gente não sabe onde o cara vai parar. O outro é ciumento, ele pode dar um murro no cara. Nossa, esse cara. Forçou o morro, tá bom, né? Então, assim, não Porque é hoje em brincadeira. dia- Quando você fala, peguei a planilha de Excel e deu uma formatada, expliquei pro teu funcionário o risco, o treinamento, ele assinou um termo com você dizendo que recebeu o treinamento? Assinou? Não, você não mandou todo mundo ler? Sim. Alguém assinou um termo de compromisso, de responsabilidade? Não. Então, você não consegue provar nem que você deu treinamento. Amanhã tá. Calil, amanhã eu vou mandar o que pra todo mundo assinar. Eu não vai receber. Todo mundo já tem que assinar. Não, porque- mas eu não tô brincando, não é piada. Mas nesse caso. É verdade. Eu acho que até. Calil, nesse caso, quem era a responsabilidade? Quem ia sofrer uma ação? O mercado? Então, mas vamos lá. E a- O mercado, a empresa vendedora, fabricante do produto, a gerente de marketing ou o funcionário carente? A empresa. A empresa. Todo mundo ali, né? Todo mundo Todo tem mundo. responsabilidade. Mas o funcionário é a única Quem coisa que eu você sei, acha não que a dá, pessoa Só não, ofendida ele responde vai querer junto. processar? Quem você acha que a pessoa vai querer processar? O cara, não. É, Tem uma empresa, tem um mercado, tem o outro responsável pelo sorteio. Então, vai tudo depender. A empresa Legalmente. fabricante, a empresa fabricante, ela idealizou a campanha, certo? A promoção, contratou o site, a campanha. O mercado participou da campanha. Ele coletou o dado, né? Ele coletou o dado, ele forneceu o cupom. Sabia que tem campanha, até mesmo, a gente faz campanha É. aqui, que A o gerente cliente de investe marketing.
o cliente investe 10, 20 mil reais em ação só para ter, eu falava informação, mas agora é dado, só para ter o dado, para depois isso gerar uma informação. Mas Sim. o cliente investe bastante só para ter aquele número de WhatsApp. Mas a gente aquele... faz isso todo dia. Você não recebe... clique aqui, né? A gente não tem no Facebook que é aqueles... Você entra num eu não lembro agora o nome, mas você tá ali olhando, aí você troca a sua foto. E aí você, que bonitinho, eu vou trocar vou ficar mais velho. Né? Isso daí tudo Você ficou mais velho, o cara pegou todos os teus dados, estão ali, porque você já autorizou o cara a usar tudo, quem são seus amigos, a troco de você ficar mais velho. olha o benefício. Olha o benefício. Aí o teu cunhado manda pra você, o teu primo manda, todo mundo mais velho fala, cara, você viu o que você fez? Você passou todos os seus dados, você passou até o meu, porque eu sou teu amigo. Hoje os bancos, esses bancos digitais, eles são prejuízos. Não. Eles nunca tiveram, principalmente até o Nubank. Nubank é prejuízo. Mas o dado que ele tem, É uma que coisa. ele sabe trabalhar esse dado muito bem, que isso que gera retorno. Ele conhece, ele faz um filtro de tudo isso, para ele conhecer o perfil dos o clientes. cartão de crédito, eu quero contar do WhatsApp, que eu lembrei agora também. Mas assim, o cartão de crédito é uma coisa que souber usar as informações, você não sabe só o seu nome, endereço, telefone, se você é mulher, a sua idade, tudo isso ele sabe, porque é dado cadastral, tá lá. Ele sabe a sua renda, porque depende do quanto você gasta no cartão. Ele sabe os restaurantes que você... Tipo de comida, né? os restaurantes que você frequenta, o tipo de comida, se você pede em casa, se você sai pra jantar. Ele sabe o cinema que você vai, o filme que você usou. Gente, saiba tudo isso e use com inteligência. Você sabe mais da pessoa do que a pessoa própria. Com certeza, com certeza. Né? O WhatsApp, a gente fala assim, pandemia, todo mundo de repente vai vender pelo WhatsApp, vai fazer delivery, saiu fazendo de qualquer jeito, para não quebrar, para ganhar algum dinheiro. E aí, tem uma coisa que ninguém está tomando cuidado, o acesso à agenda. Porque assim, o que acontece? Todos os seus clientes estão numa agenda, essa agenda é do estabelecimento, essa agenda de quem é? Esse celular, esse aparelho de quem é? Tem um caso de uma pizzaria na avenida onde eu moro. A moça foi demitida e foi trabalhar na outra pizzaria, só pelo fato de ter um final de semana por mês de folga. Essa outra pizzaria ela não fecha, de domingo a domingo. E a outra, ela tinha que trabalhar de quinta a domingo, todo final de semana ela estava de plantão, entre aspas, né? E ela saiu de uma, foi trabalhar na outra. E aí o cara falou, você tem carteira de clientes, assim, pra gente fazer uma divulgação, tudo? Ela foi lá, copiou a agenda inteira da pizzaria número 1 e levou pra pizzaria número 2 do WhatsApp. Isso daí a gente sempre vê isso daí, que até então é normal. Segundo erro no WhatsApp, Que grave. as pessoas fazem que, infelizmente... Então assim, quando a gente trabalha dentro de um grupo de WhatsApp, tem grupos que tem aquela definição, só serve para tratar aquilo. Tem nós na OAB, esse grupo que eu participo, é só para tratar inovação, gestão. Os assuntos da comissão. Só como isso, só assuntos da comissão. Sim. Não vem nada de fora. Então tudo bem, é um grupo. Mas se você vai vender produto, não faça grupo. Faça lista de transmissão. Porque senão você cria um grupo, você concorda quando você entra lá, dados do grupo, todo mundo vê os outros números? Sim. Você pode não saber o nome da pessoa, mas você salva na tua agenda de alguma forma. E você tem um grupo que sabe que todo mundo gosta de pizza. Que vai e frequenta aquele salão de beleza. Se frequenta o salão de beleza, é mulher, então eu posso vender de lingerie para esse grupo? Não. O número não foi concedido para a loja de lingerie. O número foi concedido para o salão de beleza. Por que foi parar na loja de lingerie? Porque a dona da loja de lingerie frequenta o salão e está no grupo. Ela pegou o grupo, salvou na agenda,
criou um Começou a grupo, mandar. criou um outro grupo e começou a mandar lingerie. Quantas pessoas estão erradas? Todos. E aí Isso. o problema da falta de contratos. Falta tudo, de né? contrato, falta de consentimento. Tudo bem que eu tenho o direito de sair do grupo, mas ela me colocou e me expôs para mais 255 pessoas. Quem nunca entrou num grupo, de repente tá assim, opa, me colocaram num grupo que você nem sabe pra qual Alguém- finalidade. Aí você vê um monte de gente saindo. Mas às vezes eu gosto de ficar por curiosidade e falo, por quê? Que finalidade tem esse grupo? Daí eu fico, daí depois eu vejo o teor ali do conteúdo, daí depois eu saio. Mas isso acontece bastante. Então assim, ela te mandou uma mensagenzinha antes. Olha, eu vou criar um grupo para vender, para fazer as promoções, divulgar as promoções do salão de beleza. Não. Mas quando ela expôs isso dentro do grupo, é que o WhatsApp não te dá um jeito de mascarar os dados do grupo, dos outros membros. E aí ela pegou, salvou todo mundo, e aí, quando eu dei meu número pro salão de beleza, era para confirmar a hora marcada do meu, sei lá, corte de cabelo. A loja de lingerie foi esperta e foi lá, pegou tudo aquilo, tá divulgando, é uma loja nova. Ela já entrou com um grupo novo, 250 clientes mulheres. Calil, eu tenho uma dúvida. Sem consentimento. Essas ferramentas que a gente utiliza, um exemplo, RD Station. Conhece a RD Station? Não. É uma ferramenta que a gente cria landing page para fazer capturas de e-mail, capturas de dados. Tá. Essas ferramentas, ela tem alguma responsabilidade no qual é a finalidade desse conteúdo ou não? Eles só estão disponibilizando a ferramenta. A gente que tem que falar para o cliente, colocar dentro do nosso site. Eu entendo, a princípio eu entendo que não, porque ela não é ilícita essa ferramenta. Sim, não é? Então, tudo que não é ilícito é permitido. Essa é a regra do direito civil. É diferente do direito público, que só pode fazer o que está na lei. O direito civil não. Não pode fazer, então é permitido. Agora, o que você faz com ela? Como que você faz? Então, você vê que, olha, desde o início, e agora a gente já está terminando, né? É boa fé. Rodou. O que você faz com ela? Com a ferramenta? Eu só faço a captura desse Então, se você dado. faz ela... Agora existe uma lei que vai ter as sanções a partir do dia 1º de agosto. Então, se você utiliza ela de acordo com a lei, perfeito. Agora, se você não utilizar, você pode sofrer as consequências. Isso daí que é bem complexo. Por isso que, sim, a gente que trabalha com marketing digital tem muitas... porque é pouco tempo pra gente falar, mas tem muitas coisas que eu acho que eu vou até estudar isso aí pra estar contratando uma raiva aqui dentro da empresa. Pra estar vendo tudo isso daí pra gente. Até porque isso é bem mais complexo do que a gente imagina. Sim. Eu tenho certeza que muitas agências, muitas empresas não vai fazer isso. Porque vai simplesmente, isso daí não acontece nada. Então, e assim... Mas quando acontecer aquele negócio da prevenção, né? Sim. Quando acontecer, que com certeza, eu acho que qual é o órgão que vê essas questões? Existe um órgão fiscalizador, que é a ANPD. É a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá. Eles fiscalizam isso como? Hoje, essa lei pode ser usada como base, haverá fiscal, mas haverá também a denúncia da própria pessoa física que se sentiu lesada, né? Então, qualquer um pode reclamar, como igual a Anatel. Você não é o cliente da operadora, você Sim. não pode reclamar? Você pode reclamar no PROCON, você pode reclamar no juizado especial, assim, a pessoa física ou a pessoa jurídica que acha que sentiu tá. lesado. E você pode, dependendo do que aconteceu, até na polícia. Porque se daquele dado aconteceu alguma coisa ilícita, penal, então... E a gente pensa que a internet é uma terra de ninguém, mas não é uma terra de ninguém. A gente sabe tudo o que está acontecendo. Nós, como agência, até mesmo eu mostro algumas coisas aqui para os clientes,
Tem ferramentas, é igual eu falei no começo do podcast, tem ferramentas que a gente... É só você passar na ferramenta, entrar no site, carregar lá no seu Google, lá no seu Chrome, que a gente sabe quem é você. A gente consegue identificar isso. Uma ferramenta que a gente instala dentro do site. E só que assim, e a gente trabalha muito. Essa ferramenta, por exemplo, é uma das principais estratégias que a gente utiliza. Só que assim, a gente está adequando já adequou todos os nossos clientes que utilizam essa ferramenta. E essa ferramenta, ela também, quando eu fiz cadastro nela, eu assinei um termo. Assinei teoricamente, com essa ferramenta do Facebook. Assinei lá, cliquei lá, aceito, que todo mundo faz, só aceita, sai aceitando tudo. Porque senão o botãozinho lá de avançar não fica, não valida. Eles estão obrigando a gente a aceitar algo, mas eles falam assim, você vai utilizar minha ferramenta. Se você não aceitar, você não vai utilizar. A gente deve fazer isso também no site ou não? Colocar lá um pop-up bem grande lá no site. Ó, se você não clicar aqui, se você não aceitar os meus termos para navegar no meu site, você não vai navegar no meu site. Eu devo Você fazer pode fazer isso e você deve quando você entende que se não for daquele jeito, não é lícito, não é válido. Por exemplo, você não é obrigado a fazer campanha para quem quiser. O cara pode chegar aqui, olha, eu tenho 1 milhão para você fazer uma propaganda, eu quero que você fale mal de fulano e beltrano. Eu falo, não, mas eu não vou fazer isso. Não, mas eu quero. Eu quero. Não, mas você não é obrigado. Nossa. Ninguém pode te obrigar a prestar serviço. A Eiffel também. Ninguém é obrigado. Então, ele pode colocar. Só que, olha, voltando, é boa fé. Você tem que explicar por que você quer. Acessar o meu site. Você tem que explicar. Que nem a Rafa tinha falado, olha, eu vou tratar seu dado assim. Eu vou tratar seu dado assado. E depois eu vou fazer isso, isso e isso. Tudo bem? Você fala, tudo bem. Então você tem que explicar por que você quer. E depois, não é só. Tá. Isso. E depois que eu acessei, autorizei, estou acessando o seu site, eu tenho que ter a opção, é obrigatório por lei, o descredenciamento. Sim. Eu posso entrar em contato, tem que ter um botão lá de dizer assim, ó, descredenciar, não quero mais. Isso é importante, né? Importante não, obrigatório. Geralmente as pessoas colocam somente em e-mail marketing, mas no site não... Todos os sites. Você concorda que o site é um contato via internet? Tudo Sim. bem, mas com todos os clientes? Sim. É um contato com o cliente. É uma porta da empresa. É a primeira coisa que o cliente vê, é o site. É a porta de entrada, né? Bom, pra gente finalizar aqui, qual a dica, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que simplesmente não tá entendendo dessa lei, para as empresas, na verdade, para que se adequem? Qual é a mensagem? Todas as empresas precisam se adequar. Não é só as empresas grandes. Todas as empresas precisam se adequar. Você tem um CNPJ, você tem um cliente, você tem um funcionário, você precisa estar adequado. Toma cuidado, não caia em histórias que você vai pagar 2 vezes e a reforma sai mais cara do que a instalação, a adequação, né? A LGPD não é caixinha. Chama profissionais corretos, com formação acadêmica, para fazer especialistas, para fazer o serviço bem feito, para te dar um relatório, para te dar uma documentação. E assim, os seus contratos precisam ser revistos, não faça você na brincadeira, que não é brincadeira. Para isso existe um advogado, entendeu? A gente vai fazer em porta de entrada e estudar toda a tua empresa e a gente depois dispara, quando eu digo a gente, nós, gestores de projetos e de processos de negócio, dispara para as outras atividades que precisam, os outros profissionais que vão desenvolver as suas atividades. Aí você tem uma adequação correta, você ganha o seu certificado, todo mundo assina, e aí você tem uma visita periódica pra gente. A lei vai ter refinamentos, porque agora o mundo digital é muito ágil, então é uma lei que nunca não vai ficar estática. A gente precisa sempre estar sempre atualizando ela. Então assim, não cai em lorota, contrata profissionais
E a coisa Não não é. venda a LGPD, né? Não é caixinha, não Não é caixinha. compre, né? Não compre, né? Não é verdade. caixinha, tá? É isso aí. Esse é o meu recado. Seu LinkedIn? Raifa, Raifa Bachur, vírgula MBA. Ó, isso é importante para as Só pessoas. 4. E Calil, fala um pouco também para as pessoas que quiserem te encontrar, e também você também está presente dentro da OAB, já tem alguns trabalhos dentro da OAB aí que bastante tempo aí. Fala um pouco disso daí só para a gente finalizar. Bom, eu participo da Ordem desde 97, já participei de várias comissões e atualmente eu estou na Comissão de Sociedade de Advogados e Inovação e Gestão, como membro. E dentre desses trabalhos, eu já fui da Comissão do Jovem Advogado, Comissão de Prerrogativas, Comissão do Boletim, a OAB já teve uma comissão do Boletim Informativo, fazia um jornal. Ele sempre chegava atrasado, né? Porque o jornal com a notícia de ontem serve para embrulhar o peixe amanhã. Imagina o jornal de uma semana passada. Notícia de uma semana. Então, é uma coisa assim que... Mas já teve. E vocês podem me encontrar, tem o meu site, jcmustafa.adv.br. E também tem o meu LinkedIn, João Calil Mustafa. E... é isso aí. Isso aí, pessoal. Finalizando, obrigado aqui pelo esse podcast. Calil, Raifa, muito obrigado aí. Eu sei que é pouco tempo pra gente tirar todo o Chamem a gente de novo. E é bem complexo mesmo. E provavelmente a gente vai convidar mais vezes aí vocês para participarem aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado.